No grande conflito, Jesus foi vitorioso e uma das vitórias é o tema que nós vamos estudar hoje na lição. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal Vira Crente. Estamos aqui semanalmente fazendo o resumo da lição e você é muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal. Tem que falar com você, porque às vezes você assiste aí e se esquece. Então ajuda a gente, se inscreve aí no canal, dá uma força. E além de se inscrever, você também curte e compartilha os vídeos para a galera aí conhecer o nosso trabalho. O nosso método aqui é falar o mais simples possível da lição da Escola Sabatina Jovem, contexto jovem. E também nós temos alguns outros vídeos aqui que você pode encontrar no canal. E em breve teremos uma série muito especial, tá ok? Mas vamos para a nossa lição? Vamos lá, qual é o tema da lição dessa semana? A vitória da cruz. O texto nosso está em Mateus 27, no versículo 15, e no capítulo 28, no versículo 10. O que fala nesses textos? Eu convido você a pegar sua Bíblia aí agora e vai lá e dar uma lida. São só 2 versículos para a gente poder entender, contextualizar a tirinha. Dá uma lida aí, é coisa simples. Você acabando de ler, agora você dá pausa aqui e vai ler, tá bom? Voltou, aí a gente continua. Vamos lá, a nossa tirinha. A tirinha nós temos aqui a cena da crucificação de Jesus Cristo. Nós temos os soldados ali crucificando, colocando os cravos nos pulsos de Cristo. Temos 2 anjos que você vê claramente que são os anjos de Satanás e uma multidão em fúria. E já no outro quadrinho nós temos ali Jesus crucificado. Nesse quadrinho que nós temos ali os anjos de Satanás incentivando as pessoas a estarem contra Cristo, está escrito o seguinte ali, ó, conspiração assassina na força do ódio. Em contrapartida, nós temos Jesus na cruz, venceu com a força do amor. O que nós podemos entender? Aqui tem uma grande controvérsia dentro desse quadrinho. As pessoas estão acusando Jesus, falando que Jesus ele era contra o império, que Jesus estava ali para poder trazer coisas ruins, estava instigando as pessoas, querendo poder para ele, quando ao contrário, eram as pessoas que ali estavam, que estavam tendo esse tipo de sentimento. É a força do ódio. E Jesus, muito interessante, que se a gente for lá para Isaías 53, fala que Jesus ficou calado. Uma profecia messiânica, onde falava que, como ovelha perante os seus tosqueadores, ele ficou mudo, ele não falou nada. E as pessoas ali instigando, querendo a morte de Cristo. Pessoas que, alguns dias antes, estavam ali dando hosana nas alturas, colocando Jesus como rei, como Messias. Satanás trabalhou na mente dessas pessoas. E em meio a tanto ódio, Jesus vai até o final da sua missão, tendo a força do amor como essa motivação. E é isso que a gente vai pegar durante a semana. Nós vamos entender o que foi esse amor, tentar compreender, né, através da cruz. Você acha que Deus precisa de alguém para defender ele? Claro que não, ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. A palavra dele é a verdade, é lei. Mas ele deu a opção do ser humano de duvidar dessa palavra. Não é exatamente isso. Satanás, ele começa lá no céu alguns argumentos difamando a imagem de Deus, falando mal de Deus, e Deus permite que isso aconteça. Por quê? Deus ali demonstra o amor. Como que Deus vai demonstrar o amor em cima disso, Beto? O livre-arbítrio. Deus não força ninguém a amar. Um amor forçado não é amor, não é verdade? Ninguém fala, ai, como eu amo fulano, porque ele está me forçando a amar ele. Mas Deus tinha algumas opções nesse caso. Possivelmente tinha essas opções. Raciocina comigo aqui. Quando aconteceu, a gente já falou sobre isso em alguns pontos das lições nas semanas anteriores. Deus tem a rebeldia ali, os seus anjos que se rebelam contra ele, Satanás. Deus poderia exterminá-los. Primeira opção, não poderia? Claro que sim. Então tem a segunda opção. Deus fazia um backup. Vou resetar, vou destruir tudo que eu criei e vou começar do zero novamente. Teria essa opção também? Obviamente. Mas teria uma terceira, que seria deixar o pecado se alastrar. Pelas escolhas, as pessoas iriam ali decidir de que lado ficar. E o pecado, o próprio pecado mostraria para todo o universo os frutos ruins que ele causaria. E no final Deus iria exterminar esse pecado. Deus escolheu a terceira opção. E o envolvimento de Deus nessa situação de escolha entre o bem e o mal é fornecer a experiência da salvação. E ele usa um argumento infalível, o argumento, ele usa a cruz. Lá na cruz é escancarado
todas as mentiras de Satanás, todas as acusações. Deus ali prova para todo o universo o amor incondicional dele e que Satanás estava errado. A gente consegue enxergar isso dentro da história da crucificação, dentro da história do grande conflito. Temos uma escolha e temos a opção de ser salvos porque alguém já pagou o preço por nós. Jesus Cristo já pagou esse preço lá na cruz. A Bíblia traz pra gente que Lúcifer queria ser semelhante a Deus, que ele espalhou o seu comércio lá no céu. O que é isso? Que ele começou a contar ali as mentiras, né? Vender as ideias dele. A gente pode parar para analisar o seguinte: será que no começo ele tinha realmente boas intenções? Será que ele acreditava que queria fazer o melhor para todos os anjos, que Deus não tinha essa condição? Talvez, pode ser que sim. Porque não existia o pecado, ninguém sabia o que era o pecado, como assim, um sentimento ruim. E mesmo essas ideias no começo parecendo boas, parecendo ali brandas, com o passar da história a gente foi enxergando quão ruins e quão maldosa eram, e ela teve o seu ápice lá na cruz. Satanás, ele procurou matar Jesus na cruz, ele foi na cabecinha de Judas, seminou na cabeça de Judas e daqueles homens que ali estavam de matar Jesus Cristo. E ele tentou matar Jesus outras vezes. Se a gente vai para a Bíblia, lá em Mateus 2, quando Jesus era um bebê, ele tentou matar. No deserto da tentação, ele tentou matar Jesus ali. A gente vai ver vários momentos na história bíblica que Satanás queria matar Jesus. O instinto assassino dele brotava. O próprio Jesus falava, né? Ele é assassino desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. A primeira mentira em todo o universo foi a difamação contra Deus lá no céu. Apesar de Satanás ter feito tudo isso para Jesus morrer na cruz, não foi Satanás que matou Jesus, não. Porque o próprio Cristo fala o seguinte: ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida porque eu quero. Então Jesus escolheu dar a vida por mim e por você. Você está entendendo isso, meu saleiro e minha luminária? Você compreende quão grande, quão forte é isso? Ou seja, Jesus ele entregou a vida voluntariamente e ele foi moído pelos nossos pecados. Lembra que eu citei Isaías 53 no dia de sábado? Cito aqui novamente. E quando a gente lê essa história, a gente fica revoltado, né? Como crucificaram Jesus, como mataram Jesus. Olha aqui nos meus olhos azuis aqui. Olha pelo olho da fé. Nós não crucificamos Jesus todos os dias também? Com as nossas escolhas, com as nossas ações, com os atos. Então, Jesus ele já foi crucificado, ele morreu lá na cruz por mim e por você, mas muitas vezes nós o colocamos lá de novo, quando escolhemos não aceitar esse sacrifício na nossa vida. Pensa nisso aí, reflita sobre isso no seu dia a dia, meu jovem. Você já ouviu falar no verso áureo da Bíblia? A Bíblia tem um verso áureo, considerado por muitos teólogos, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ai, você está repetindo comigo aí. Bom, você conhece. Só que Satanás ele vai contra isso daí. Quando a gente pega esse texto, a gente também vê a profundidade. Eu falei de Isaías 53 e aqui eu falo novamente, a profundidade do amor de Deus, né? Satanás ele vai contra, ele fala que o pecador não tem jeito, você pecou, você não merece perdão, e Jesus fala, não, eu morri por você, Jesus assumiu o nosso lugar. E por que Jesus ele tem a capacidade de nos dar o perdão? Cristo veio para essa terra, e ele mostrou que a lei de Deus pode sim ser cumprida. Se não precisasse cumprir a lei de Deus, por que ele morreria? A lei de Deus ela rege o universo, ela mantém todo o universo, todo o equilíbrio. E Satanás ele vai contra, ele fala que Deus é exigente demais, não dá para seguir. Jesus veio, passou aqui 33 anos e meio, e ele mostra para a gente que é capaz sim da lei de Deus ser cumprida por nós seres humanos. A vida e a morte de Cristo, ela realiza pra gente o que nós não conseguimos fazer. O salário do pecado é a morte. Alguém pecou, então alguém tem que morrer. Jesus toma o nosso lugar. O plano da salvação, o plano da redenção. Cristo, ele por não ter pecado, cometido nenhum pecado, ter sido morto na cruz, feito a transferência. O Cordeiro recebeu os nossos pecados e morreu por nós. Ele é o único que pode dar perdão e justificação. Homem nenhum na face da terra tem o poder de perdoar pecados. Ninguém. Paulo fala isso. O apóstolo Paulo deixa bem claro para a gente. Então, quando a gente pensa em Adão, vamos colocar Adão. Adão pecou e Jesus ele mostrou que sim, é possível não cair nas artimanhas de Satanás para quebrarmos a lei de Deus.
Aonde Adão pecou, Jesus foi vitorioso. Através de um homem, o pecado entrou no mundo. Cita ali Adão. Mas através de um homem, todos somos restaurados. Temos a opção de receber a graça divina. Com o sacrifício de Cristo, ele nos dá a opção. Por que a opção? Se eu escolher não viver conforme a lei de Deus, conforme o que ele pede, eu não vou ser salvo. Mas peraí, Beto, a lei não salva ninguém. Preste bem atenção aqui. Eu concordo com você. A lei não salva ninguém. A lei não tem poder de salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Mas quando eu aceito um sacrifício que foi baseado na fidelidade da lei de Deus, como eu não vou seguir essa lei? E essa lei, ela rege o universo e ela me protege. Ela foi feita especialmente para me proteger, para me guardar e segurar a minha salvação. Pegou a visão? Você já ouviu o termo vencer na vida? Se a gente parar para analisar esse termo, ele tem diferentes significados conforme a geração. Se você analisar aí o seu pai, o seu avô, eles tinham outras ideias de vencer na vida. Por exemplo, antes ali da década de 80, o que era ter esse título de vencedor? Era a pessoa ter um bom trabalho, ter a sua casa própria e ter uma família com muitos filhos. Já na década de 90, 2000 mudou. Hoje você tem uma outra ideia de vencer na vida. Você quer ter uma faculdade, você quer ter suas conquistas. Em cada época a ideologia é diferente, mas vamos para o lado espiritual. A gente poderia dar vários exemplos aqui, mas vamos dar um exemplo que nós estamos conversando, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi vencedor ao morrer por mim e por você. Exatamente, o sangue derramado dele deu a vitória sobre Satanás, deu a vitória em cima do grande conflito. E o interessante é que se a gente analisar na Bíblia, está lá o seguinte, em certo momento Jesus fala, Pai, se for da sua vontade, passa esse cálice adiante, mas que não seja a minha, e sim a sua. Jesus Cristo ali coloca o seguinte, é a vontade de Deus que importa. No âmbito espiritual, para que eu possa ser um vencedor, eu tenho que fazer a vontade do Pai, e não a minha. Nós não temos que fazer as nossas vontades e seguir a vontade de Deus, porque ela é muito melhor para a nossa vida, e assim nós vamos ser vitoriosos. E é dentro desse contexto que aparece a nossa palavra da Rede Semântica. A nossa palavra dessa semana é sucesso. O que a gente pode pensar? Gente, dentro do âmbito espiritual tem muita palavra que você pode pegar, que você pode trocar ideia com o pessoal aí na sua classe. Eu vou deixar para vocês aqui o seguinte, dentro do que nós estamos estudando, dentro desse contexto, tá? Sucesso, esforço. Eu tenho que me esforçar. Jesus morreu por mim, eu não tenho condições nenhuma de me salvar, mas eu tenho que me esforçar para cada dia honrar esse sacrifício que Cristo fez por mim. Então a palavra que eu deixo para você aqui é esforço. Troca uma ideia com a sua galera, manda lá uma mensagem já para cada um já ir pensando na palavrinha e coloca aqui embaixo para a gente nos comentários a palavra que você entende que completa a rede semântica dessa semana. Jesus Cristo passou por uma das piores mortes que existiam na época. Só perdia para a morte por empalamento. A morte de cruz, os romanos copiaram dos fenícios e eles aperfeiçoaram com requintes de crueldade. Era uma coisa terrível. Se você estudar o que era a crucificação, você fica horrorizado. Os pregos os cravos eram colocados aqui, rompiam os tendões que davam sustentação para conseguir levantar os braços. Os pés também eram cravados. A cruz ela tinha um pedacinho de madeira pequenininha para o crucificado conseguir colocar ali o cóccix e equilibrar o peso. Dava uma dificuldade muito grande de respirar, já que você não tinha sustentação. Cristo derramou literalmente todo o sangue dele por mim e por você. Ele foi açoitado, ele passou a madrugada com fome, sendo espancado. Inclusive, na nossa tirinha está lá Jesus, né, com uma túnicazinha. Não, Jesus foi crucificado nu. Lembra que os soldados repartiram as suas vestes? Foi humilhante e muito doloroso. Mas não só fisicamente. Agora pensa na parte mental e espiritual de Cristo. Ele estava sozinho. Naquela parte ali que ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice, ele chega a ter suor como gotas de sangue. Todo o pecado do mundo, tudo estava sobre ele. Naquele momento, ele se sentiu um transgressor sem ser. Porque ali ele estava carregando assassinatos, ele estava carregando mentiras, ele estava carregando tudo de ruim, que são os meus pecados e os seus pecados. Jesus podia descer da cruz assim, no estalo de dedo. Podia? Claro que sim. Mas ele escolheu ficar lá por mim
e por você, meu jovem. Que amor é esse? É o título do dia de hoje que a gente está estudando. Tem uma música do Arautos do Rei que fala que amor é esse. No começo da lição eu falei, né, para a gente tentar entender um pouquinho. Nós nunca vamos compreender tamanho amor. Mas Deus não pede que você compreenda, Ele só pede que você aceite. Com a cruz, o pecado, ele é destruído. Cristo morre e Ele ressuscita como seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Você está entendendo quão grande, quão profundo é isso? Quão forte é isso? Analisa a morte de cruz e pensa no sacrifício que Ele fez por você. Ellen White dá um conselho para a gente. Ela fala que nós deveríamos, pelo menos 1 hora por dia, refletir na cruz. No que aconteceu com Cristo, principalmente nos momentos finais. A gente falou alguns pontos aqui e eu quero trabalhar mais algumas coisas com vocês. Você compreende que Jesus, ele tinha medo de morrer? Jesus Cristo era Deus Filho, mas ele estava ali como um ser humano. E no momento em que ele pede a Deus para passar o cálice, ele não sente mais a presença de Deus, ele teme. E Satanás se aproveita para poder entrar na mente de Cristo e tentá-lo como ele fez lá no deserto. Só que Cristo tinha uma vida de comunhão com Deus. E ele não foi vencido. Volto a repetir aqui, lembra? Que se faça a sua vontade e não a minha. Agora eu queria que você pensasse o seguinte. Imagine aquelas mãos que tantas vezes abençoaram, que tantas vezes curaram, naquele momento ali estavam sendo rasgadas. Os pés que caminharam tanto, que viajaram tanto para poder levar uma mensagem de esperança, naquele momento também tinham cravos que atravessaram aqueles pés. E Cristo olha para aquelas pessoas que estão ali. Gente, eu sempre falo sobre isso, sobre as frases de Cristo na cruz. Cristo foi extremamente humilhado, massacrado. A carne de Cristo era dilacerada. Pedaços da carne dele foram arrancadas, sim. Cristo olha para aquelas pessoas, olha para o céu e faz uma oração ali. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Meu jovem, por mais que eu tenha falado aqui, por mais que você estude, nós nunca vamos compreender o que Cristo realmente passou lá na cruz. Eu vou parafrasear Timothy Keller aqui, ele fala o seguinte, que o nosso maior problema é quando nós conhecemos o Evangelho e entendemos que nós já sabemos tudo. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? A gente tem que buscar a cada dia compreender, estudar, e por mais que a gente faça, isso nunca vai entrar na nossa cabeça. E o seguinte, a cruz, hoje ela é usada em vários eventos que nós fazemos na igreja, Semana Santa. A cruz hoje, pessoas usam ali como cordãozinho, como símbolo no carro. A cruz virou um comércio. A cruz virou um símbolo romântico. Mas a cruz era algo terrível, foi algo terrível, necessário para que eu e você pudéssemos ter a salvação. A cruz não foi romântica, a cruz não foi bonita. A cruz, sim, foi um símbolo que deu a vitória em Cristo, mas que o culpado de tudo aquilo ali, você. Mas Deus olha e fala, mesmo vocês merecendo morrer, eu não quero que vocês morram. Eu vou morrer no seu lugar e só te peço que você fique do meu lado. Você está entendendo isso, meu jovem? Está entendendo isso, meu saleiro, minha luminária? Que Deus possa te abençoar e eu espero que eu tenha te ajudado aqui a compreender a lição. É um assunto que traz muita reflexão para a gente. Pense, analise sua vida aí, como eu penso e analiso a minha também toda vez que eu estudo esse tema. Deus te abençoe e até semana que vem. Fui!